Olá pessoal, meu nome é Luiz Felipe Silveira e no vídeo de hoje veremos como aplicar na prática os comandos CSS que nós vimos até então. Pessoal, o formato desse vídeo é um pouco diferente, do que nós vimos até então, que eram aqueles vídeos conceituais, e esse a gente vai ter um formato de vídeo mais prático. A gente sabe que os comandos CSS, elas só vão poder ter uma funcionalidade quando nós temos as páginas HTML. O CSS sozinho, ele não te diz muita coisa, Porque a gente precisa ter o conteúdo para que a gente mude a aparência dele. Esse é o nosso grande objetivo do CSS, tá? Aí, pessoal, o que eu vou recomendar? Que vocês façam uma pasta lá no computador de vocês, separado do restante do conteúdo que vocês viram até então, conteúdo de HTML. Então, crie uma pastinha chamada curso CSS, tá? Como eu botei aqui um exemplo para vocês, eu já estou com a minha pasta criada, tá? E aí todas essas aulas que a gente tiver nesse formato mais prático, vocês vão criando novas pastas para que a gente consiga deixar o nosso trabalho organizado. Detalhe: observem que os nomes das pastas eu estou evitando utilizar letras maiúsculas e estou evitando também que tenha espaços, Onde você tiver espaço, você pode substituir por underline ou por hífen, ou deixa simplesmente sem espaço, tá? Porque quando a gente hospeda o nosso conteúdo na internet, quando a gente hospeda para os servidores web, dependendo do servidor, ele vai ter essa dificuldade de reconhecer letras maiúsculas e minúsculas, principalmente no que refere a servidores Windows e servidores Linux. Enquanto que nos servidores Windows a gente não tem tanta essa preocupação de ter letras maiúsculas e minúsculas, case insensitive. Nos servidores Linux a gente já vai ter essa preocupação. Então, por via das dúvidas, deixe sempre no formato aí as letras todas em minúscula, tá? Pra gente não ter problemas em relação a posterior fazer o upload desses nossos exemplos. A gente pode fazer ao final do curso algum upload num servidor para ver como é que ele vai se comportar, tá? Então, preferencialmente, deixem as letras em minúsculo. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu já tenho aqui um arquivinho index que eu tinha criado anteriormente. Eu vou deixar disponibilizado esse arquivo aí no Moodle para vocês fazerem o download. Eu vou abrir ele aqui também, se quiserem começar do zero, não tem problema. Ele é bem tranquilo, bem fácil de fazer, não tem muitas coisas, tá? Antes da gente começar a realmente fazer os comandinhos CSS aí dentro do nosso arquivo HTML, eu quero mostrar para vocês, eu já deixei aqui separado, qual vai ser o objetivo do nosso vídeo, tá? Então aqui eu tenho o arquivo em formato HTML puro, Não tem ainda nenhuma aplicação em CSS. Observem que nós vamos ter alguns títulos e alguns parágrafos, tá? Não tem nada demais. Então o nosso objetivo vai ser fazer o quê, pessoal? Transformar esse HTML puro aplicando CSS para que ele fique nesse formato. E aí a gente vai fazer essa separação, do conteúdo que vai ser com HTML da aparência que vai ser o CSS, tá? Nesse exemplo, nós vamos utilizar CSS interno, que é aquele que é feito diretamente na própria página HTML através da tag style, só pela questão de facilidade, tá? Depois, ao final, nós vamos pegar esses comandos CSS e vamos colocar num arquivo em separado para que a gente consiga fazer o CSS externo, que aí permite que a gente possa reaproveitar, como vocês viram no vídeo de sintaxe CSS. Muito bem, eu vou começar então abrindo aqui o meu VS Code, Visual Studio Code aí no computador de vocês. E aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou apontar para que o VS Code abra a pasta que eu deixei salvo previamente com aquele arquivo HTML, Então eu vou vir aqui em arquivo, abrir pasta, vou localizar lá então a minha pasta na área de trabalho e vou selecionar. Eu nomeei essa subpasta como exemplo 1, tá ok? Seleciono então aqui a pasta. Ele vai me mostrar o arquivo index.html que já estava criado previamente. Para abrir esse arquivo, nós vamos dar 2 cliques em cima dele. Observe então que neste arquivo eu separei alguns blocos, Alguns blocos separados pela tag div. E dentro de cada div nós vamos encontrar um comando de título de importância 2, o H2 e um parágrafo. Um H2, um parágrafo, um H2 e um parágrafo.
tá? Então, qual vai ser a nossa ideia? Que a gente consiga deixar, primeiramente, esses nossos blocos de tamanho menor, tá? Então, para isso, pessoal, eu quero que todos esses blocos tenham o mesmo tamanho. Qual vai ser o nosso objetivo? Fazer isso através de uma classe CSS, tá? Iremos então na parte de cima da página, lá no head do cabeçalho, e iremos colocar a tag style HTML, né? Então todo o nosso CSS interno, ele fica dentro da tag style de HTML, tá? Lembrando, depois no final nós vamos pegar esses comandos CSS, esses estilos que estão na mesma página e a gente desmembra num arquivo CSS à parte, tá? Muito bem, eu vou colocar um nome aqui para minha classe, né, para identificar os meus blocos, para eu poder depois escolher quais são os blocos que vão seguir essas configurações, tá? Então eu vou nomear a minha classe como card, ok? Eu vou então identificar que são cards, eu estou chamando essas caixinhas de cards, tá? Dentro desses cards eu vou definir a princípio um plano de fundo, só para que a gente consiga ver aonde que está afetando as minhas configurações CSS, tá? Depois nós vamos fazer cada um desses blocos ter uma cor diferente, mas nesse primeiro momento elas vão ficar todas iguais para a gente ver o que está acontecendo. Então nós vamos utilizar a propriedade background color, tá? E vamos dizer que a propriedade background, vou colocar por enquanto que vai ficar na cor gray, né? Cinza em inglês, só para eu de fato enxergar aonde que isso aí está acontecendo, tá, pessoal? Para facilitar a vida de vocês, eu recomendo que vocês tenham no VS Code instalado uma extensão chamada Live Server. Com essa extensão Live Server, você vai conseguir fazer as alterações em tempo real. Conforme você vai salvando o teu arquivo, ele já vai exibindo aonde que isso aí está impactando, tá? Uma vez que você já tenham instalado a extensão Live Server aí no VS Code de vocês vão conseguir apertar com o botão direito aqui no arquivo e na opção Open with Live Server. Open with Live Server. A gente clica, muito bem, e ele vai abrir diretamente o nosso navegador, tá? Para facilitar as coisas, eu vou colocar metade do nosso navegador na tela e a outra metade com o VS Code, né? Deixa eu recolher aqui esse painelzinho, pronto, aí temos um espaço legal de trabalho, que aí qualquer coisa que nós vamos fazendo dentro do nosso arquivo, automaticamente já vai estar exibindo essa alteração lá dentro da nossa página HTML, tá? Muito bem. Como nós criamos uma classe chamada card, ela ainda não aplicou essa alteração em local nenhum, né? A gente precisa dizer lá dentro do HTML quais serão os objetos que vão usar as configurações dessa classe. Então, eu vou vir aqui dentro do meu div, eu vou criar o atributo class com o mesmo nome que eu tinha usado para definir o nome da minha classe, com exceção de não utilizar o prefixo ponto, né? O prefixo ponto a gente usa somente lá no CSS, para ele saber que aquilo ali se trata de um estilo que pode ser reaproveitado, né? Então vamos lá e definimos o nome como card. No momento que eu apertar aqui o salvar, eu posso fazer isso pelo menu arquivo salvar, ou como ele já me mostra aqui o atalho Ctrl S, facilita o procedimento. Dei o Ctrl S, pronto, ele já está aplicando essa alteração lá dentro do nosso bloco. Vamos fazer o seguinte, nós vamos querer que essa regra seja aplicado nos demais blocos. Então, irei incluir também essas alterações dentro de cada um dos meus blocos div. Definido isso, pessoal, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um tamanho para esse card. Ele, por padrão, os elementos HTML, eles ocupam 100% da página, salvo algumas exceções. Alguns comandos a gente vê que não tem essa característica, mas a maioria dos
elementos HTML, eles por padrão ocupam 100% da página. Então, para quebrar esse padrão, nós vamos escrever a regra dentro da class card, que nós criamos previamente, que a gente atribuiu a cor background color. Nós vamos colocar o atributo width. O width a gente vai determinar que o tamanho dele será 400 pixels, tá? Diferentemente do HTML, que você não precisa explicitar a unidade de medida, que lá você consegue usar ou a unidade absoluta pixel, simplesmente digitando o valor, ou a unidade relativa através do símbolo de percentual. Aqui dentro do CSS a gente tem uma gama enorme de unidades que a gente possa utilizar. Então a gente precisa especificar que a gente quer utilizar pixels, tá? A gente tem que usar o sufixo px ao final do número, ok? Então colocamos que a largura será de 400 pixels. Aperto Ctrl S para salvar, a gente já vai observar que o tamanho do meu objeto, o tamanho dos meus objetos, né, porque eu estou utilizando uma class HTML, que pode ser aplicada em vários elementos, já irá reduzir para 400 pixels conforme a gente determinou. Além disso, pessoal, por padrão, o texto fica muito colado nas extremidades do elemento. Então a gente consegue fazer o controle desse espaço que fica para dentro do elemento através da propriedade chamada padding. Com o comando padding, nós conseguimos controlar qual é a distância da borda do elemento em relação ao seu conteúdo, né? Então, quando eu colocar o atributo padding, eu vou especificar que eu quero o tamanho de 20 pixels, com o sufixo px. Ponto e vírgula para encerrar a nossa declaração. Muito bem, já ficou tudo com um espaçamento maior. Porém, a gente observa que as caixas ficaram sem espaço entre elas. Elas ficaram muito próximas uma da outra. E aqui fica parecendo que é tudo uma caixa só, né? Depois, quando cada um tiver a sua cor, vai ficar mais clara essa diferença. Mas nesse primeiro momento, a gente parece que é um bloco só, e não é. Então, para isso, a gente vai controlar da borda do elemento para a parte de fora. Enquanto que o padding é da borda para dentro, o atributo margin é o que controla o espaçamento externo ao nosso elemento. Então, irei colocar o atributo margin definido com 10 pixels de tamanho. Ok? Então aí a gente já observa que ele vai espaçar. Lembrando, quando a gente utiliza o atributo padding ou margin, só ele, sem nenhuma atribuição de lado, ele aplica em todos os lados por igual. Os lados é a parte de cima, as laterais, direita e esquerda, e a parte de baixo, ok? Qual será o objetivo? Que cada elemento tenha a sua própria cor, e não que eles fiquem todos com a mesma cor. A gente utilizou esse primeiro atributo só para a gente enxergar o que estava acontecendo. Então faremos agora da seguinte maneira, nós vamos criar cores diferentes. Eu vou criar uma classe chamada card-blue, e eu vou atribuir a cor desse nosso elemento através da propriedade background color. Nós vamos utilizar cores RGB, vocês já devem ter visto isso na aula de HTML, que a gente consegue usar tanto atributos com cores RGB, valores decimais, quanto a gente consegue utilizar atributos de cor hexadecimal. Nesse caso a gente vai utilizar o atributo RGB. Então a gente escreve as letras RGB, red, green e blue, abrimos parênteses, automaticamente o VS Code ele irá fechar esse parênteses para nós, e vamos atribuir a cor azul, nesse exemplo, será 1393, 147, tá? Essas cores eu já tinha escolhido, mas a qualquer momento, se você quiser depois fazer uma alteração, digitou as três cores, o VS Code já vai mostrar para nós uma paleta de cores. Ele mostra um quadradinho com uma cor e você pode a qualquer momento ir ali e deslizar para escolher a cor do teu agrado, o tom do teu agrado, tá? Eu vou dar o Ctrl Z aqui para deixar como a gente tinha feito previamente, tá? Além de fazer um card na cor azul, eu quero fazer um card na cor vermelha. Vamos utilizar o atributo background color.
também com a propriedade RGB, com os valores 265 e 48, tá? Mais uma vez, é só um exemplo, tá? Vocês podem escolher uma cor diferente ou digitar inicialmente essa cor e depois, visualmente, aqui no VS Code, escolher qualquer cor da paleta de cores. Além de fazer um card azul, um card vermelho, nós faremos também um card orange, um card laranja, ok? Mesma regra, background color, RGB, vou usar minha colinha aqui, pessoal, 174, 116, 14, ok? Ao salvar, vocês vão perceber que não dá diferença. Ele não é aplicado automaticamente dentro dos blocos. Por quê? Porque esses blocos eles estão usando a classe card. E as outras classes, card blue, card red, card orange, são classes à parte. Para conseguir fazer a utilização de mais de uma classe no mesmo elemento, eu posso vir aqui diretamente onde eu já tenho uma classe definida, apertar a tecla de espaço e a gente pode definir. Esse aqui será o meu card red, meu card orange e meu card blue. Muito bem. Apertamos o salvar, a gente observa que isso já foi aplicado aos nossos elementos. Pergunta, eu poderia fazer, ao invés de criar uma classe card, criar somente as classes card blue, card red, card orange e usar aquelas configurações de tamanho iguais em todas elas? Poderia. Só que a ideia é que a gente consiga reaproveitar propriedades que são iguais, porque senão a gente começa a aumentar demais o tamanho do nosso CSS sem a necessidade. Então dessa maneira, ao invés de atribuir os tamanhos e espaçamentos diretamente nas classes de cor, eu coloquei uma classe com essas propriedades à parte das cores, porque todos os meus blocos iriam seguir essa mesma configuração, né? Então fica otimizado. Se eu precisar fazer alguma alteração, eu decidi que agora eu não quero mais que os meus cards tenham 400 pixels de tamanho. Eu quero que os meus cards tenham 300 pixels de tamanho. Ele já vai aplicar isso em todos eles. Se eu tivesse criado regras específicas para cada uma dessas situações, eu colocasse a largura em cada um dentro dos cards, eu teria que fazer largura do card blue, 300. Largura do card red, 300. Largura do card orange, 300. Vou mostrar aqui para vocês, ó, como é que funcionaria na prática. Eu poderia colocar dessa maneira, né? Reproduzir. Poderia, mas se eu dissesse que eu queria mudar o tamanho, botar de 400, aí ela aplicaria em somente um. Se esse era o nosso objetivo, tudo certo, não tem problema. Agora, se o objetivo é que fiquem todas elas com o mesmo tamanho, não vale a pena a gente colocar tamanhos individualizados dentro de cada uma dessas classes. Eu vou voltar aqui ao modelo anterior, pressionei algumas vezes o Ctrl Z e pronto, ele aplicou. Além disso, eu quero definir que lá no nosso exemplo tenha um plano de fundo diferente, né? Tem uma cor diferente. Irei incluir ao final uma regra de tag, onde eu vou alterar a tag body e vou definir qual será a minha cor. Background color, mesma coisa, RGB 72, 72, 72. Esse aqui é o que está na minha colinha. Vocês podem escolher outra cor se assim preferirem. Apertamos salvar e aí ele aplicou. Certo, pessoal? Considerações finais que eu acabei deixando de fora lá do vídeo falando sobre a sintaxe CSS, mas que eu acho que é relevante, tá? CSS Inline, como a gente já tinha visto, CSS Inline é aquele que a gente aplica diretamente dentro da tag HTML e a gente deve evitar. Existem alguns casos que a gente não consegue evitar, algumas ressalvas. Então, por exemplo, quando a gente estiver utilizando e-mail marketing, muitas vezes os servidores de e-mail bloqueiam que a gente faça
tag style, né, para fazer as regras CSS no cabeçalho da página, ou para fazer regras que fiquem em páginas externas, então não possibilita. Então, quando a gente for fazer e-mail marketing, é recomendado, é um uso recomendado, então acho que vale essa exceção, tá? E dentro das e CSS interno, a gente faz alteração, é comum quando a gente for aplicar, por exemplo, alterações personalizadas dentro de um framework, que é a nossa próxima matéria, a gente vai trabalhar com Bootstrap, que é um framework que já tem o CSS e o JavaScript lá dentro, já tem pré-definidas uma série de regras. Então, quando você quer sobrescrever essas regras padrões, também vai ser comum que a gente faça isso através do CSS interno. Abrir lá no cabeçalho da página, a tagzinha style e fazer as nossas regras personalizadas, tá ok? Mas no normal, a regra mesmo é aquilo que eu tinha dito, da gente estar utilizando o CSS externo. Vamos ver como é que faz na prática o CSS externo. Para criar, criamos utilizando o CSS interno, colocamos aqui todas as nossas regras em style. Irei aqui selecionar, recortei, tá pessoal? Recortei as minhas regras e vou criar aqui um novo arquivo. Recomendado, né? Faremos primeiramente uma nova pasta chamada CSS, para que não misture os arquivos HTML dos arquivos CSS. E aqui dentro do arquivo, dentro da pastinha CSS, nós vamos fazer aqui um novo arquivo, chamado styles.css, certo? Vou colar as minhas regras aqui e quando eu salvar, vou salvar o arquivo CSS, vou salvar o meu arquivo HTML, sumiu tudo, né? Porque nós tiramos as regras da página e ele, por enquanto, ainda não sabe aonde estão as regras CSS. A gente transportou elas de local. Então, para isso, iremos remover a tag style e vamos incluir a tag link. Link. Para fazer o link precisamos de dois atributos. Atributo relationship, né, o atributo rel, que qual é o relacionamento entre a página HTML e a página CSS externo. Nós iremos chamá-la de style sheet, folha de estilos. E qual é o caminho para se chegar até aquele arquivo? É o atributo href igual, e aí a gente precisa dizer qual é a subpasta que está localizada, está na subpasta CSS, e o nome do arquivo é styles.css. Fecharemos. Observem que a tag link não precisa de uma tag de fechamento, porque ela não permite que seja recebido conteúdos textuais, né? Então é só mesmo as configurações. Salvaremos e não voltou. Por que não voltou? Porque faltou, o nome do arquivo é styles.css, ok? Certo, pessoal? Então aí fica a dica, utilização prática do comando CSS. Até a nossa próxima aula.